aqui é uma planilha que é uma aplicação, né? Um caso aí de relatório comum, onde a gente precisa aí de olhar para uma situação de vendas aqui, né? E realizar aí um relatório bem completo aí de média, total, maior, menor e etc., envolvendo várias dessas funçõezinhas de contagem. É muito comum essas planilhas, né? Quando alguém manda aí um conjunto de dados para a gente precisa olhar estatisticamente para esses dados, né? E essas funções estatísticas, geralmente, né, tem a ver com as contagens, com as médias, com as somas, totais, subtotais e etc. Que é extrair esses indicadores matemáticos mais comuns de uma região qualquer aí que a gente tem de dados. Então, a gente já viu aqui, já falou de máximo e mínimo, né? Mas ela vai aparecer aqui também. A média e a ordem aqui, ordem aqui, acho que a gente não falou dela ainda, que é a capaz de fazer uma ordenação no Excel, tipo um ranking no Excel. Né? Ele pode gerar para você quem é o primeiro valor, o segundo, terceiro, quarto, de um determinado intervalo aí, de um número de células. As contagens, né? Tanto a valores, a vazio, a número. A conte-se e conte-ses, a média-se é média-ses, e a si, a gente também já deu uma olhadinha nela, vai aparecer aqui de novo, né? Lembrando que essas médias-ses, né, sempre tem o sis aqui no final, conte-ses, média-ses, é porque está fazendo, né, a contagem e tem uma condição. E quando tem quando tem o szinho no final, aqui são duas condições. A média, né? Mesma coisa, você está fazendo uma média se, né? Tem uma condição aqui. E se forem mais de uma condição, tem um Szinho. Elas sempre seguem esse critério, né? Tem a soma Cs, né? Média Cs, conte Cs, várias Cs aí, que tem essa característica. Então, aqui nessa primeira etapa aqui, né, nosso objetivo é calcular aqui, né, maior e menor venda, a média da venda, o total de vendedores, o número de vendedores que não venderam, os vendedores que venderam, né, os vendedores que foram premiados aí com o primeiro lugar de vendas, o total de vendedores por departamento, o número de vendedores que foram premiados aí com o primeiro lugar em vendas, a média de vendas por departamento e a média de vendas pelos vendedores que não ganharam o prêmio. Então vai aparecer aqui um prêmio, né? Alguém que vendeu mais aí. E tem alguns cálculos envolvendo esse pessoal e outros cálculos com o restante. Né? É uma análise comum de vendas aí também. Né? Você quer saber quem está indo bem lá, a turma que está indo bem. E lembrando que o caso é vendas, né? Mas poderia ser produção, poderia ser projeto, né? Poderia ser contabilidade, poderia ser qualquer área aí. Que é onde você precise, né, de ordenar, classificar, depois fazer em médias, somas, etc. Criar uma mini dashboard ali, né? Ela não tá, essa final aqui não está com um visual de dashboard, né? Mas ela tá já é o caminho de dados para uma dashboard que o pessoal lá do avançado vai trabalhar, que é fazer isso aqui ficar bonitinho visualmente, mas já é uma dashboard, que é o quê? O resumo de vários indicativos, vários indicadores, ou KPIs, aí, o nomezinho que quiser dar, que pegam a informação da planilha, né, pegam várias informações aí, e resumem, né, para que seja tomada uma decisão qualquer. Então, todos esses itens que a gente está falando aqui você pode considerar como indicadores, tanto que é comum, né, fazer essas planilhas aí com média, contagem, e etc., quando você está resumindo os resultados do mês, seja venda, seja produção, seja o que for. Né? Bom, então função máxima aqui, relembrando, é uma que nós vamos usar aqui de novo, né? Vocês já deram uma olhadinha, mas relembrando aí, né? É igual a máximo de uma célula ou de um intervalo, né? Por exemplo, máximo de A1. É o máximo, né? Máximo de A1, 2 pontos, A10. Máximo do intervalo qualquer do Excel, que pode ser inclusive várias células. Né? A gente pode fazer o máximo aqui de uma região assim, né? De uma região matriz, que tem linha, que tem coluna. Que não tem problema nenhum que ele vai fazer. Então, o máximo retorna o maior valor de um intervalo. Né?
A função média é aquela médiazinha aritmética. É aquela que soma todos os elementos e divide pela contagem deles. Aquela mesma que a gente vê lá na matemática, aí, no ensino médio, etc. Aqui no Excel, ela é igual média com acento, né? Não pode esquecer desse acento agudo aqui. E ela também consegue olhar aí intervalos ou células. Ela vai somar todo mundo e dividir pela quantidade deles, né? Então, se a gente tem aqui 1, 2 e 3, então a soma aqui é 6, né? A média é 6 dividido por 3, que vai ser igual a 2, né? Média aqui é 2. Pegou, somou os elementos e dividiu pela contagem deles. Aí tem aqui uma novinha aqui que vocês não viram ainda, que é a ordem EQ. Essa função aqui ela é interessante porque ela consegue determinar aí a posição de um elemento dentro de uma lista, né? Aqui via função, né? Porque geralmente a gente faz isso classificando, ordenando, usando outros recursos do Excel aí, né? Aqueles recursos aqui de ordenar a coluna, né? Classificar a coluna, para obter esse resultado. Mas, usando função em si, a gente pode fazer uma coisa assim, ó. Quando a gente tem registros quaisquer, né? Você tem números aleatórios aqui em várias células. Você quer saber, por exemplo, quem é o maior valor, mas a posição dele, né? Como se fosse o ranqueamento dele, do maior valor e do menor valor, de todos eles, na verdade, né? Deixa eu colocar aqui os numerozinhos aqui. Então, olha esse caso aqui. Tem números quaisquer, podem ser vendas aí, né? Despesas, etc. E você quer olhar qual é o maior dele em ordem, né? E qual é o menor em ordem e onde que os outros estão no meio desse processo aqui. Isso quer fazer um ranqueamento mesmo, um pódio, né? De valores ou de intervalos aqui. Vou colocar 2000 aqui. Bom, então como é que funciona a ordem aqui, né? Igual, ordem, ponto, EQ. Aí, cuidado, tem várias, tá? Na hora que você digita a ordem, ela aí, ó, tem várias ordens, né? A gente quer a ordenação, né? A ordem, ponto, EQ, né? Aí, ela começa perguntando pra gente aqui, ó, o número. Então, quem é esse número? É quem você quer, né, posicionar, quem você quer localizar a posição do ranking. Por exemplo, aqui, quero começar olhando aqui para o 500, que é o primeiro número da nossa sequência aqui, nossa A2. Ponto e vírgula. Ela pergunta agora para nós qual é a referência, né? Qual é a lista de números aí onde você quer posicionar o 500. Então, isso aqui nada mais é do que você verificar o intervalo aqui, ó, essa regiãozinha, onde o 500 está inserido para que ela possa dizer se o 500 é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, qual é a posição do 500 aqui dentro. Então, eu quero olhar o 500 dentro dessa região que está aqui. Isso é a referência que ela pergunta ali, né? E, ponto e vírgula novamente, como que a gente vai avaliar isso? Do menor para o maior, onde aqui, por exemplo, 50 seria o primeiro, né? Ou o contrário, do maior para o menor, onde o 2000 seria o primeiro. Então, qual é o critério para classificar essa região aqui e determinar esse pódio? A gente quer o pessoal que vendeu mais, por exemplo, seria o 2000, ou aqueles que gastaram menos, que seria o 50. Né? Depende aí da ótica, né? Nem sempre que o maior valor vai ser o primeiro. Às vezes você quer olhar uma outra ótica de dados aí. Eu vou deixar aqui
decrescente mesmo. Depois a gente muda ali para crescente, só para ver o efeito lá. Então é isso, ordem aqui. Qual é a posição do elemento dentro de um intervalo? E antes de arrastar ali, fazer o preenchimento, a gente precisa travar aqui essa região vermelhinha, tá? Chegar isso aqui para cá. A gente precisa travar aqui a região vermelhinha, que é o nosso intervalo aqui, onde ele está analisando. Para que na hora que a gente arraste, isso aqui não saia do lugar, né? Então, vou dar um F4 aqui. Então, tá travadinho ali. Aí é só arrastar até o final. Então, o 2000, como a ordem é decrescente, né, o maior para o menor, 2000 é o primeiro do ranking, 1000 é o segundo do ranking, 750 é o terceiro, 600 é o quarto, 500 é o quinto, 200 é o sexto, 100 é o sétimo e 50 é o oitavo. Então, a gente consegue aqui fazer esse ranqueamento de valores, e aí não importa se a gente tiver aqui 1000 linhas, né? Que é o caso mais interessante, né? Quando a gente tem lá, aqui está mais ou menos fácil, né? É o que eu sempre digo para vocês, né? É um exemplo didático, né? Dessa forma aqui, se você tiver 1000 linhas aí, né? Que é o normal das nossas planilhas, ter várias linhas, ele consegue achar a posição desses números lá dentro, tranquilamente. E aí você consegue, via fórmula, né, ter a posição deles ali dentro. Então, vamos supor que você queira fazer essa classificação dos dados aqui usando uma coluna adicional para isso, né? E não usando o visual do Excel, que é as colunas, classificações e busca de dados que a gente tem aqui. Vou inverter aqui só para a gente ver o caso crescente. Vou colocar 1 aqui no final, que é crescente, e vou arrastar de novo. Né? Ele vai inverter. O 50 se torna o primeiro, porque é o menor deles, né? E o 2000 se torna o oitavo, que é o maior de todos. Então, naquele caso ali que a gente vai fazer dos vendedores, né? Aqui você consegue já fazer aí um ranking de vendedores. Né? Quem vendeu o primeiro, quem vendeu o segundo, e trabalhar a partir disso aqui. Porque a vantagem quando você tem a fórmula, né? É que você pode pegar esse resultado e fazer outros cálculos com ele. Diferente, às vezes, né, quando a gente está usando aqui os filtros e ordenações, onde, dependendo do caso, é mais complicado usar, né, uma fórmula quando você está usando a ordenação. Nós vamos ver ali a aplicação disso. Então, essa aqui é a ordem aqui. Na sequência aqui, nós vamos usar as nossas contagens, né? Então, o Excel tem vários tipos, né, de contagem ligadas muito ao tipo de dado que ele está contando. O tipo de dado é o valor da sua célula, se é uma data, se é um texto, se é um número. Essas são os tipos, né, que a gente chama de tipos de dados. Então, basicamente aqui a gente tem a contar valores, a contar vazio e a contar conte número ali, né? Então, a conte valores, se eu tenho aqui 3 tipos de dados quaisquer, tem um número, tem um texto, nem precisa estar aqui entre aspas duplas, né? Porque eu só vou digitar, tem um número, tem um texto, tem uma data qualquer. Então, são 3 tipos diferentes, né, de dados. Número, um texto e uma data. A conte valores, ela conta qualquer tipo de dado que tiver no seu intervalo. Ela vai ignorar o vazio, né? Quem tiver vazia no intervalo aí. Mas as células que não tiverem vazias, ela vai contar, normal. Então, aqui, por exemplo, se a gente fizer igual a conte, ponto, aí tem um pontozinho ali, tá? Não pode esquecer, conte, ponto,
Já vai aparecer, inclusive, algumas opções, né? Ela está aqui, ó. Conte.valores. Opa, o Enter. Conte.valores. Escolhe aqui a região. Eu vou pegar aqui, ó, a I3, que está vazia, e a I7, que está vazia também. Tá? I3 até I7. Então, note que da I3 até I7, essa região aqui, há 5 células, nas quais tem 3 preenchidas. A conta de valores fez exatamente isso. Ela contou os 3 valores que estavam aqui, independente do tipo deles. Porque ela conta qualquer coisa que não esteja vazio. E aqui um cuidado especial com isso aqui, ó. Se eu vier nessa célula aqui e der um espaço e der Enter, olha o que ela vai fazer lá. Ela vai contar. Porque espaço não é vazio. Né? Espaço é um texto, considerado um texto. Então, cuidado, né, com aquelas sujeirinhas que a gente deixa às vezes, um espaço e tal, porque para a conta de valores, ela vai pegar isso e vai te mostrar ali, ela vai falar que está contando 4 coisas. E você vai se perguntar, ué, mas onde que ela está contando isso? Né? O que ela está arrumando? O Excel está errado, né? E nesse caso aqui, não está não, porque tem um espaço aqui. E como ela conta coisas não vazias, então esse espaço você vai influenciar, tá? Então, usando a conta de valores, tem esse detalhe. Ela vai contar qualquer coisa, qualquer tipo de dado. A contar vazio, né, como o próprio nome diz, já tem a função de fazer a contagem de células vazias no intervalo. Então, vou trocar aqui para contar ponto vazio. E se eu pegar o mesmo intervalo, ela vai falar que é 2 vazios. E aqui o mesmo esquema do espaço. Se eu der um espaço, ela vai ignorar essa célula. Porque espaço é a célula não vazia. Né? Ela não vai conseguir fazer a contagem. Agora, se eu quero contar especificamente um número, é esse último caso aqui, que é a conte número. Quando eu quero, então, fazer uma contagem apenas de números. Aí aqui, o detalhe é sobre o caso da data, né? Então, olha o que vai acontecer se a gente fizer uma conte.num, num de número, né? Aquela acentozinho, conte.num. Pegando aqui o mesmo intervalinho aqui de base. Então, ele falou que tem 2 números no intervalo, sendo que aparentemente só tem um, né? Que é o número 1 aqui. Quem mais ele contou? Ele contou a data. Porque a data, já comentei algumas vezes com vocês, ela é um número convertido de forma que a gente consegue entender ele aqui bonitinho, né? Um número de 2021. Mas para todos os efeitos de cálculo, o que está aqui, se você vier aqui nos formatos, ó, pode ver que o número que está ali é o 44.197, que é o equivalente ao intervalo de dias, né, dessa data aqui. Então, a função contar num, ela considera esse detalhe de que não existe data aqui no Excel. Existe um número que está mascarado ali, bonitinho, para que pareça com uma data. Mas que para qualquer cálculo que for feito, não é uma data, é um número. Tá? Então, a conte número vai contar essa data. Ela só não vai contar realmente texto. Então, aqui o espaço agora não é problema. Se eu der espaço aqui, vários espaços, não afeta a minha contagem. Porque ela está contando apenas os números do intervalo. Não está contando outros tipos de dados aí, que seja no caso o texto. Né?
Então, a conte num tem essa diferença com relação à conte valores. Então, cada uma delas tem sua aplicação, né? Porque às vezes você tem planilha que está lá misturado, número, texto, datas, etc., e você quer fazer uma contagem não considerando o texto. Ou você tem uma planilha que você quer contar tudo, que aí usa conte valores. Ou você tem uma planilha que você quer contar aí números que você não tem, né? Valores que você não tem, que é contar vazio. Então, com essas três aqui, você já consegue, né, abordar aí a maioria dos casos sobre contagem. Aí, o que, que falta para ter um conjunto, né, de funções capazes de fazer contagens? É a contagem condicional, né? É o se, que é a nossa próxima abinha aqui, que é a conta se, que a gente até já falou sobre ela, né? Que é quando a gente precisa fazer uma contagem agora, que tem uma condição. Ah, eu preciso contar apenas as vendas que forem maior que 1.000. É tanto. Ah, eu preciso contar apenas os valores são negativos. Eu preciso contar apenas os valores tal. Sempre que há uma condição de contagem, é possível usar acontecer e acontecesse. A diferença aqui é a segunda. Há mais de um critério. Então, naquele exemplo aqui de vendas, vou até pegar aqui, copiar aqui meu exemplozinho. Então, quero contar, né, as vendas maiores do que 1.000. Né? Obviamente, a gente sabe que são duas, né, porque a região de dados é pequena, mas se fosse uma região maior, ia ser um pouquinho mais complicado. Então, para contar os valores maior que 1.000, eu uso um igual, conte ponto se, e ela pergunta pelo intervalo, que nesse caso aqui é o nosso intervalo de contagem. Né? Então, nosso intervalo de contagem é esse aqui, nosso intervalo de números que a gente tem aqui. Então, conte-se nesse intervalo que vai de I3 até I10, ponto e vírgula, o critério, que é o maior que 1.000. Maior ou igual a 1.000, aí depende do que a gente deseja. O detalhe da conte-se e da conte-ses é que é necessário que esse critério esteja entre aspas dupla, tá? Para que ele seja computado ali, seja utilizado corretamente. Então aqui eu vou abrir um aspas dupla e falar que vai ser maior ou igual a 1.000 e fechar aspas dupla do critério. É uma expressão ali, um texto, né? E vou fechar o parêntese. Então, conte.se, a parêntese, a região de contagem, ponto e vírgula, aspas dupla, quem é maior que 1.000, fecha aspas dupla. E vou dar o Enter. Aqui não precisa de arrastar, porque a gente está fazendo contagem, né, do intervalo, então não precisa de arrastar. Então, nesse intervalo, ele localizou dois valores que são maiores que 1.000. Ah, mas eu quero os que são agora maior que 500 e, ao mesmo tempo, menor que 1.000. Né? Uma contagem com mais de uma condição. Vamos imaginar que você quer fazer a contagem, então, entre 500 e 1.000. Duas condições ou mais aí. E quando a gente estava vendo lá o se, a gente viu que a gente faz o se, a parênteses, uma lógica e, uma lógica ou. Aqui o princípio, né, o que está ali por trás é o mesmo, mas a forma de fazer é um pouquinho diferente. Então vamos fazer aqui uma igual conte ses. É o plural, né? É o múltiplo ali. Então ses quer dizer que são vários sis, né? É o plural do se, quer dizer que são várias condições. Aí muda um pouquinho, porque primeiro ela pergunta pelo intervalo do critério 1 e qual é esse critério. Depois do intervalo do critério 2, qual é esse critério. Então, o intervalo 1 é a nossa regiãozinha aqui
de I3 até I10. Aí, ponto e vírgula. Qual é o critério aspas dupla? Quero olhar entre 500 e 1000, né? Então, maior igual 500. Esse, e fecha aspas dupla. Esse é o primeiro critério que eu estou analisando. Aí, ponto e vírgula, ela vai perguntar sobre um intervalo de critério 2. Pode ser que aconteça, né, que nas suas contagens você está olhando em duas colunas diferentes, né, comum fazer contagens olhando para duas colunas diferentes. Mas no nosso caso aqui, eu quero olhar ainda para a mesma região. Eu quero olhar de novo para essa região, só que agora eu quero avaliar, aspas dupla, quem é menor ou igual a 1000. Lembra que para estar entre 500 e 1000, né, ele precisa ser maior ou igual a 1000 e precisa ser menor ou igual a 1000 como segunda condição, como se fosse um E, né, lógica E, que a gente fez muito aí com o si. Então, fizemos aqui uma contagem dos valores que estão entre maior que 500 e menor que 1000 ao mesmo tempo. Então, são 4, né? O 50, aliás, o 500, o 750, o 600 e o 1000. Porque a gente colocou o maior igual. Então, o 500 você entra na conta e menor igual. O 1000 entra na conta também. Então, aqui a gente consegue fazer uma contagem com duas condições. Se fossem 3 condições, era só continuar. Intervalo de critério, critério. Intervalo de critério, critério. E adicionando argumentos ali para fazer a análise que você precisa de contagem. Então, a conta 6 tem duas condições. E para fazer o cálculo, você pode olhar o mesmo intervalo, inclusive, né? Você pode olhar as colunas diferentes, células diferentes, mas você também pode olhar o mesmo. E olhando o mesmo, você consegue fazer uma análise como se fosse uma lógica aí, né? Obrigatoriamente maior que 500 e obrigatoriamente menor do que 1000, menor igual e maior igual. Resultado 4. Então, mais uma opção de contagem, né? É possível contar valores, contar números, contar com condicionais, contar vazio. Se tem uma condição, é conde se. Se tem várias condições, é a conde cis. Bom, a gente viu também o se alinhado, né? Nós vamos usar ele para construir a premiação ali dos nossos vendedores. O se alinhado, né, é aquele que fica um dentro do outro, né? Antes do fechamento do primeiro se, é aberto o segundo, ou no falso do primeiro se, você abre o próximo, né? Eles ficam todos um dentro do outro, alinhadinhos, lembra que o nome é alinhado? Eles ficam todos alinhados um dentro do outro, para que a gente possa fazer os nossos cálculos. Aqui é o nosso algoritmo, né? O que vai ser... O que é o algoritmo, né? Uma palavra, às vezes, que de vez em quando a gente vê por aí, né? Nada mais é do que uma receita, né? É a nossa receitinha aí. Igual a gente tem uma receita para fazer cozinhar, né? Receita de bolo, receita de pão de queijo, receita disso, receita daquilo. A receita é um algoritmo. O que é um algoritmo? É um passo a passo para que a gente chegue em um resultado qualquer. Ou seja, se você seguir lá a receitinha de bolo certinho, tantos 2 ovos, meia xícara de leite, não sei quanto de farinha de trigo, mais um fermento, mais isso, mais aquilo, mexa por tantos minutos, leve ao forno na temperatura tal por tantos minutos. É um algoritmo, né? É uma receita, a gente chama de receita, mas que na verdade, um algoritmo. É o quê? O passo a passo para que todo mundo produza o mesmo resultado quando está se fazendo um bolo. E olha que sai diferente, né? Dificilmente todo mundo segue um algoritmo igualzinho. Mas o que é uma indústria? O que é uma fábrica, né? Um processo de produção?
senão um algoritmo que é repetido todos os dias e por máquinas até às vezes, né, nem por humanos, mas algoritmos que repetem ali a formulinha do processo, para chegar ao resultado que a gente deseja. Então, aqui na computação, na informática, no Excel não é diferente, existem algoritmos, o que é o conceito? Né? Você ter receitinhas para se chegar a um resultado. Então, é normal que quando tem um se tenha um algoritmo desse se, que é esse caso aqui, por exemplo. Eu estava avaliando que se o vendedor for ótimo, que é um conceito que nós vamos aplicar para ele então vai ganhar uma viagem para Natal. Caso ele não seja esse cara ótimo, mas tenha vendido menos que a meta, menor ou igual à meta, mas ao mesmo tempo que é um E, tenha vendido mais que 300 mil, ele ganha um jantar. Então, os vendedores top dos top dos top vão para Natal. Os que tiverem aí ficado do segundo lugar em diante, mas que venderam 300 mil, né, mais de 300 mil, e menos que a meta, eles vão ganhar um jantar. Então, esse aqui é um algoritmo, é a formulinha, a nossa receita, para fazer o cálculo ali, utilizando o se.